Sem dúvida nenhuma, a giardíase é uma das infecções parasitárias mais comuns em todo o mundo. Para vocês terem noção, estima-se que alguns municípios apresentam uma prevalência em torno de 30%. Já imaginou 30% de uma população de município infectado com essa parasitose? E digo mais, é bem comum que em algum momento da sua vida você já esteve infectado com alguma cepa de giardia. Ou melhor, será que você está infectado com alguma cepa de giardia hoje? Quer aprender sobre a giardíase para o ensino superior? Então acompanhe comigo a aula de hoje completa, que é justamente sobre isso. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, a aula de hoje é uma continuação da playlist da parasitologia. Vamos abordar a giardíase. Então, sem mais enrolação, acompanhe comigo que o slide já está na tela. Turma, a giardia é um parasito bem interessante porque ele foi o primeiro a ser descrito. Tem um pesquisador, o Anthony Leeuwenhoek, eu não sei falar francês, tá gente? Esse pesquisador, ele foi um dos pioneiros no estudo sobre as lentes, juntamente com Robert Hooke, ou seja, eles foram pioneiros no estudo dos microscópios. E, curioso do jeito que ele era, ele decidiu avaliar o quê? As suas fezes. E quando ele avaliou as suas fezes no microscópio, ele observou que tinha pequenos olhos olhando para ele, que era justamente o disco adesivo da giardia, até então desconhecida. E ele chamou esses pequenos olhos, esses pequenos micro-organismos de animalúculos. Então, o Anton foi o primeiro cara que, de certo modo, descreveu a giardia porque ele avaliou as suas próprias fezes. Então, a giardia foi o primeiro grupo de parasitos descrito. Atualmente, o gênero Giardia envolve 6 espécies, mas essa classificação taxonômica ainda está em discussão. Por quê? Porque a Giardia ela é tão primitiva que ela possui algumas habilidades de organismos primitivos, como, por exemplo, adquirir genes de bactérias, processo que a gente chama de transferência lateral de genes. Então, para descobrir que espécie a Giardia pertence, é difícil porque as análises moleculares, por vezes, confundem genes de bactéria com genes de Giardia, uma vez que eles se misturam devido a essa capacidade da giardia em absorver genes por transferência lateral de genes. Então a gente fala que a classificação taxonômica de giardia, por mais que esteja estabelecida geneticamente, ela ainda encontra-se em discussão. Se vocês observarem aqui, a giardia ela pertence ao sub-reino Protozoa. Geralmente quem não é da biologia sente muita dificuldade em entender esse tipo de conceito. Eu vou explicar aqui de modo mais simples possível para você ter uma noção global e a gente avançar na aula. Veja só, dentre os seres vivos existem basicamente 5 reinos. Você, por exemplo, é um ser humano e faz parte do reino animal. Mas quais são os outros reinos? Existe o reino animal, o reino vegetal, também chamado de metáfita, o reino monera, que estão as bactérias e árqueas, o reino fungi e o reino dos protoctistas. Protoctista vai englobar as algas e vai englobar também os protozoários. Como o reino protoctista engloba algas e protozoários, a gente se refere aos protozoários como protistas. Por isso a giardia ela está no sub-reino protozoa, ou seja, os protistas. Faz parte da ordem Diplomonadida, a família Hexamatide e o gênero Giardia. Para você que não é da área de biologia, o que você tem que gravar aqui é o seguinte: a giardia ela foi descrita brevemente, então ela é muito primitiva e a giardia é um protozoário. Por que é importante definir isso? Porque, veja, dentro da parasitologia é muito comum a gente classificar os parasitos como vermes. Mas veja só, verme é aquilo que é animal. Giardia não é um verme, giardia é um protista. Portanto, é errado chamar giardia de verme, fechou? Acompanhe comigo na tela. Se a gente for dividir os seres vivos, a gente vai dividir basicamente em 2 domínios. O procária, o qual está incluso as bactérias e árqueas, e os eucárias. Eucárias são os organismos eucariotos, ou seja, em suas células existe a membrana chamada carioteca, existe o núcleo. Portanto, a giardia, ela faz parte do organismo eucária. Se você observar aqui, está os Diplomonadida, ou seja, observe que a giardia está na base dessa árvore evolutiva. Por isso, a giardia ela é muito primitiva, ela tem características peculiares. Espero que essa introdução da aula não tenha assustado você, tá, gente? Observe só, quais são as espécies de giardia? Nós temos 6 espécies de giardia. Aquelas que infectam camundongos, principalmente, a que infecta anuros, ou seja, os sapos, a que infecta aves, e a principal espécie de giardia para nós é a giardia duodenalis, que é sinônimo de giardia intestinalis, que é sinônimo de giardia lambia, que vai infectar os seres humanos, mas também gatos, cães e outros animais vertebrados. Então observe só, é a mesma coisa falar giardia duodenalis, falar giardia intestinalis, é a mesma coisa, não precisa se ater a isso. Para você ter noção, a giardia, ela não somente é um dos primeiros organismos a serem descritos, mas também um dos primeiros parasitos a
serem observados em humanos. Esse artigo, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, ele fala que existia parasitas intestinais do gênero Giardia ainda nas latrinas de Roma. Latrina, pessoal, é esse sistema de banheiro aqui, ó, primitivo, onde os romanos faziam as suas necessidades. Fala, professor, isso aqui é bem nojento, né? Mas veja só, a gente tá voltando a Roma, século II, tá? Depois de Cristo, a gente tá no século XXI, e já era um sistema sofisticado para a época. Era um banheiro, pessoal. Antigamente as pessoas faziam necessidade em qualquer lugar. Então os romanos acreditavam que isso diminuía as infecções e de fato ajudou a diminuir, mas esse tipo de latrina diminuiu a infecção, mas não acabou com algumas infecções, como por exemplo a giardia. Se você observar essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, é do artigo e essa foto aqui é a latrina que eu estou representando nesse esquema aqui para ficar mais didático. Foram encontrados também ascaris e outros parasitos, mas só para você ter noção que as latrinas, ou seja, esses banheiros, não quebraram o ciclo de reinfecção nessa população e que a giardia ela é muito antiga. Aqui está o panorama geral da giardia. Se você quiser tirar um print para revisar, isso aqui já está de bom tamanho. Você tem que ter noção que a giardia é um parasito que vive em equilíbrio, ou seja, não é objetivo do parasito, como eu falei na aula de introdução à parasitologia, não é objetivo do parasito matar seu hospedeiro, porque veja, se ele é um parasito, está no seu hospedeiro, se o hospedeiro morre, o parasito também morre, tá? Então a giardia, ela busca estar em equilíbrio com o seu hospedeiro. Por isso que a gente fala que a giardia é uma infecção não invasiva, ou seja, tá no intestino delgado, tá no seco intestinal, mas é uma infecção não invasiva, não invade, por exemplo, a corrente sanguínea. Pelo menos não era para invadir. Qual é o hábitat da giardia duodenalis? É o trato digestório superior, ou seja, o intestino delgado, e estima-se 280 milhões de pessoas infectadas com diarreia no mundo. Gente, é muita gente, 280 milhões é mais do que a população do Brasil inteira. Há regiões com prevalência de 30%, inclusive essa prevalência observada aqui no Brasil, a gente vai chegar lá, e o principal modo de transmissão é através de água contaminada e transmissão também zoonótica, ou seja, a giardia também pode ser transmitida por animais, por isso o termo zoonose. Quais animais? Principalmente aqueles que convivem com a gente, os cães e os gatos. Por isso você que tem cão, você que tem gato, é importante tratar também seu animal para que você não seja infectado. Em 2004, a OMS classificou a giardia como uma doença tropical negligenciada, assim como leishmaniose, assim como outras parasitoses, ou seja, são doenças que acometem principalmente populações mais pobres e que desse modo é negligenciada pela indústria farmacêutica, e os primeiros sinais acontecem de 6, ou seja, uma semana até 15 dias depois da infecção. Então você se infectou hoje, daqui uma semana tu começa a ter os primeiros sinais, se você for um paciente clínico, ou seja, uma pessoa sintomática, com os sinais de diarreia principalmente. O principal método de tratamento é o medicamentoso, o metronidazol ou o nitromidazol. Lembrando que todos os dados eu estou tirando de artigos, tá, pessoal? Então esse artigo aqui, ele mostrou, ele vem trazendo essas principais informações relevantes para nós. O que é que você está observando aqui? Você está observando o trato digestório superior, o ambiente, o habitat natural da giardia, e aqui nós podemos observar duas giardias interagindo. Aqui está o disco adesivo da giardia, aqui estão os flagelos da giardia interagindo. E a giardíase, ela é maior em estados mais pobres ou populosos. Agora a gente vai falar da morfologia da giardia, para entender então o ciclo de vida da giardia. Veja só, a giardia provavelmente é um dos primeiros parasitos que você está estudando, porque de fato o ciclo de vida ele é mais simples, tá? Envolve basicamente duas formas evolutivas, ou seja, duas formas corporais ao longo da vida da giardia. A primeira é o trofozoito e a segunda é o cisto. Turma, cisto e ovo são sempre formas de resistência. Geralmente não causa manifestações clínicas, geralmente a gente vai ver uma exceção. Mas veja, o parasito na forma adulta aqui é chamado de trofozoito e o parasito na forma de resistência é chamado de cisto. Observe que nós temos aqui as duas morfologias, ó. O trofozoito, o hábitat natural dele é no intestino delgado. A gente viu aqui, ó, o intestino delgado é o hábitat natural do trofozoito. Já o cisto, o hábitat natural dele é o intestino grosso. Então perceba que a gente vai ingerir o cisto, ele vai passar pelo intestino delgado na forma de trofozoito e depois vai para o intestino grosso na forma de cisto até ser eliminado pelas fezes. Aqui está o ciclo basicamente. O que é que tem mais aqui que a gente pode comentar? Veja só, a giardia ela possui pequenas organelas chamadas de mitossomos. Os mitossomos, pessoal, assim como as mitocôndrias, foram originados em um processo chamado de endossimbiose. Ou seja, endossimbiose é basicamente uma fagocitose de uma célula por outra célula e que essa fagocitose ela dá certo. Foi assim que as nossas mitocôndrias foram incorporadas nas nossas células, por exemplo. Primitivamente falando, a gente tinha células que englobaram bactérias mitocôndrias e essa relação foi tão boa que foi chamada de endossimbiose. Então os mitossomos nas giardias também foram originários de um fenômeno chamado de endossimbiose. Por que eu estou falando isso? Porque, ó,
Os mitossombos, eles são ancestrais das mitocôndrias. Mas veja só, diferentemente das mitocôndrias, em que na gente ou em outros organismos servem para produzir ATP, energia, os mitossomos não produzem ATP. Professor, então de onde é que vem a energia da giardia? Como é que ela faz para obter ATP? Simples, a giardia ela faz glicólise. Eu vou deixar o link aqui na descrição sobre a aula de respiração celular para o ensino médio, mas para você também serve, que vai mostrar basicamente como o nosso corpo produz ATP, se você ficou curioso. Mas na giardia o que acontece é o seguinte, a glicose ela entra no parasito e no citoplasma do parasito, essa glicose ela vai ser quebrada em moléculas chamadas de piruvato. E esse piruvato vai gerar 2 ATPs para a giardia e depois vai passar pelo ciclo de fermentação. Traduzindo para você, a giardia ela pega a glicose e transforma a glicose em ATP. Nas mitocôndrias? Não, porque giardia não tem mitocôndria. Nos mitossomos? Não, porque os mitossomos, apesar de ser ancestral da mitocôndria, não tem a função de produzir ATP. Então qual é a função do mitossomo? O mitossomo tem a função de biossíntese, ou seja, produzir moléculas orgânicas complexas, mas não ATP. O ATP na giardia vem da glicólise, que acontece no citoplasma celular. A segunda classe de organela importante aqui são os núcleos. Se vocês observarem, a giardia na forma de trofozoito possui 2 núcleos, enquanto na forma de cisto vai possuir 4 núcleos. Então olha que interessante, pessoal. Do ponto de vista de biologia celular, você tem 2 núcleos com DNA dentro. A giardia possui 16 conjuntos de DNA, é 16N, mas isso você não precisa saber. E esses 2 núcleos vai originar depois 4 núcleos. Por isso que é um parasito complexo. Como é que você sai de 2 núcleos e fica na forma de resistência de cisto com 4 núcleos? Isso é muito complexo. Isso mostra que o background genético da giardia é muito evidente, ou seja, ela trata muito bem com o seu DNA para mudar de formato de trofozoito para formato de cisto. Uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, as giardias elas podem ser classificadas como assemblages. Assemblages são cepas, são tipo de giardia. Pessoal, pra você ter noção, já foram catalogadas assemblages de A até F, ou seja, cepa A, B, C, D, E, F. Mas as mais importantes que acometem os seres humanos são as assemblages A e B, ou seja, dentre as giardias, as cepas A e B são infectantes para nós seres humanos. A segunda organela importante é o disco adesivo. O disco adesivo foi justamente aquilo que o Anton Leeuwenhoek ele observou. Os animalúculos olhando para ele era do que? O disco adesivo. Perceba que o disco adesivo, pessoal, é essa estrutura aqui, ó, que está envolvendo também os núcleos e que de certo modo parece 2 olhos. Por isso que a giardia é um parasito bem bonitinho, ó. Parece olhos mesmo na giardia. E qual a função desse disco adesivo? Primeiro, a fixação, tá? A giardia, ela utiliza microtúbulos e também proteínas chamadas de giardina para fixar nos enterócitos, ou seja, nas células intestinais, através dos discos adesivos. E algo que a gente vai ver mais para frente na imunidade é que as imunoglobulinas, ou seja, anticorpos do tipo A, combatem justamente o disco adesivo. Então, faça o raciocínio comigo. Se a giardia não consegue aderir com o disco adesivo nos enterócitos, devido à presença de anticorpo IgA, significa dizer que esse trofozoito ele pode ser eliminado mais para frente. E por isso que a gente pode encontrar também trofozoito nas fezes, e não somente a forma de cisto, como a gente vai ver mais para frente. Outras organelas importantes e características na giardia são os flagelos. A giardia possui 4 pares de flagelos. O primeiro par são os flagelos anteriores. Aqui eu tenho um flagelo mostrando para você, e aqui está o outro flagelo. O segundo par são os flagelos laterais. Aqui tem um par de flagelo lateral, aqui tem o outro par. O terceiro par são os flagelos ventrais. Aqui tem um flagelo ventral, aqui tem o outro flagelo ventral. E o outro par de flagelos são os flagelos caudais. Aqui está um e aqui está outro. Ou seja, a giardia possui 4 pares de flagelo. Turma, semelhante ao espermatozoide, para que serve o flagelo? O flagelo serve para locomoção. Aqui na giardia estão voltados para a região posterior principalmente e ajuda a giardia a nadar no nosso intestino. Uma vez que a giardia vai ter que migrar do intestino fino, intestino delgado, até o seco intestinal, ou seja, o início do intestino grosso. Não sei se você sabe, mas nós temos metros de intestino, ou seja, a giardia precisa ralar para poder nadar até o seco intestinal para depois ficar na forma de cisto para ser eliminada. Desse modo, os flagelos participam da disseminação da giardia. E a terceira organela importante é a parede do cisto. A parede do cisto ela possui uma dupla camada, tem uma camada aqui e outra camada, ou seja, é bastante resistente. Pessoal, se tem dupla camada é porque a resistência tem que ser tamanha para aguentar efeitos adversos, como por exemplo, semanas no ambiente, por exemplo, sem que o parasito ele morra. E o que é que confere essa proteção tamanha? São glicoproteínas, ou seja, proteínas mais glicose e também quitina. Quitina é um polissacarídeo, é um carboidrato presente no exoesqueleto dos artrópodes, que são insetos, por exemplo, presente em fungos que garantem muita resistência. Você já pisou em uma barata? Quando tu pisa em uma barata, não escuta aquele crack da barata? Ou seja, é muito resistente.
E essa resistência conferida pela quitina também está presente na parede do cisto da giardia. Portanto, o cisto confere resistência à giardia. Observe que o cisto da giardia ele é grande, aproximadamente a forma adulta, o tamanho do parasito adulto. Considerando isso, eu pergunto para você, você acha que a manifestação clínica na giardíase ela é principalmente devido à forma do trofozoito ou do cisto? Devido à forma do trofozoito, que é o parasito no seu formato adulto, digamos assim. É o trofozoito que se locomove pelos flagelos. E se você está percebendo, turma, o cisto ele é liso, diferentemente do Cystosoma mansoni. No cisto do Cystosoma mansoni possui uma espícula, que é um espinho. E lá na estossomose, quando você for aprender, você vai ver que o ovo do cistosoma ele também é prejudicial, porque ele pode romper a parede intestinal e ganhar os vasos sanguíneos ou os vasos linfáticos. Então aqui não. Aqui a manifestação clínica é devido ao trofozoito e não devido ao cisto. Espero que essa informação tenha ficado evidente para você. Dê um print aí desse negócio. Deixa eu botar meu arroba para você tirar o print. Dê um print aí nessa tela. E aqui a gente está observando, turma, uma microscopia real. Olha que interessante. Do lado esquerdo nós temos um parasito de giardia. Ele tem um formato piriforme, ou seja, formato como se fosse uma pera, um coração. E dá para observar de fato, parece uma pera. Alguns materiais didáticos trazem o formato de gota, por exemplo, tá? A simetria é bilateral. Professor, o que é que significa isso? Observe que se eu pegar aqui o parasito de giardia e traçar uma linha mediana nele, tanto um lado quanto o outro são semelhantes. Ou seja, a simetria é bilateral. O disco ventral ele é côncavo. Ventral é a superfície ventral, gente. Ó, aqui eu estou mostrando a superfície ventral. Ele é côncavo. Ou seja, se eu estou aqui com o enterócito, células do enterócito, e aqui a giardia, o disco ventral ele é côncavo. Esse formato facilita com que a giardia ela possa se fixar nos enterócitos e, portanto, por mais que o alimento esteja passando ali, a motilidade esteja acontecendo devido aos movimentos peristálticos do intestino, mesmo assim a giardia ela fica presa, devido ao disco ventral ser côncavo. Se o disco ventral é côncavo, significa dizer que o disco dorsal ele é convexo. Se você observar na figura do lado direito, nós temos um cisto. A giardia ela é considerada um fóssil vivo devido àquelas características iniciais que eu falei para vocês, que ela é muito basal, ou seja, evolutivamente falando, ela é muito simples, tem características semelhantes à árquea, como por exemplo a transferência lateral de genes, e isso é evidenciado pela presença de 1, 2, 3, 4 núcleos nesse parasito. A gente vai ver mais para frente que essa presença de polinúcleos não é tão comum dentre os protistas, mas a giardia ela traz isso em razão dela ser um parasito bem ancestral, digamos assim. Vamos avançar? Agora a gente vai falar do ciclo de vida da giardia, ou seja, o famoso ciclo dentro da parasitologia. O ciclo de vida da giardia é monoxeno. Isso significa dizer o seguinte, que ela precisa basicamente de um hospedeiro. Se a gente pegar a leishmaniose, é um ciclo de vida chamado de heteroxeno, ou seja, na leishmaniose, por exemplo, é preciso a presença de um flebotomínio, que é um inseto, e a presença de um ser humano, de um cão, por exemplo. Ou seja, heteroxeno tem 2 hospedeiros. Na giardia não. Basta a presença de um hospedeiro. E adivinha quem é o hospedeiro da giardia? Você é o hospedeiro da giardia. Para você ter noção, turma, basta de 10 a 100 cistos para iniciar a infecção. Imagina, você pegar 10 cistos, ele já começa a se reproduzir e aí inicia uma infecção. É muito pouco. E por onde é que o ciclo de vida vai iniciar? Tenha em mente que tem a fase de trofozoito, que é a fase adulta, e a fase de cisto. Acabou. Vamos supor que você ingeriu um cisto através de alimentação. Um alface sujo, uma água suja, beleza. Esse cisto vai para onde? Vai passar pelo seu trato gastrointestinal. E assim que ele passa pelo estômago, recebe enzimas estomacais, o pH ácido, e vai diretamente para o intestino delgado. Então, no intestino delgado, esse cisto ele vai passar por uma fase que a gente chama de excistação. Ou seja, o cisto vai liberar o trofozoito, que eu estou mostrando para você aqui, ó. Perceba que tem a fase de cisto, a fase de trofozoito, mas no meio tem o que a gente chama de exozoitos. Normalmente, a gente não dá muita atenção a exozoitos, mas é só uma forma intermediária entre cisto e trofozoito. Qual a diferença clássica, para não falar que eu não avisei, entre o exozoito? É que ele não possui o disco adesivo. O disco adesivo que vai se ligar justamente aos enterócitos, o exozoito não possui. Mas não precisa se ater a isso. Se atém apenas que a forma de cisto está indo para a forma de trofozoito, onde? No intestino delgado. Perceba que no intestino delgado, aqui estão os enterócitos, os trofozoitos começam o quê? A se replicar, duplicar o DNA, se reproduzir. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ó. A divisão binária, onde um trofozoito vai dar origem a 2 trofozoitos. Os parasitos começam a se reproduzir, aumentando exponencialmente o seu número. Como é uma divisão binária, semelhante a bactérias, significa dizer que um parasito vai dar origem a 2 de modo assexuado. Fechou? Só que devido à presença dos flagelos, esses trofozoitos começam a nadar, a migrar
partindo do intestino delgado, o início aqui, ó, do duodeno, vai para o jejum, até chegar no ilho. Depois do ilho, a gente chega no intestino grosso, onde? Na região do seco intestinal. Então, no seco intestinal, os trofozoítos recebem sinais. Porra, mano. Sinais para quê, professor? Sinais para o encistamento, ou seja, ele volta a ser cisto. Mas que sinais são esses? Veja só. Primeiro, o pH ele mudou. O pH estava ácido quando os cistos viraram trofozoítos, ou seja, quando passou aqui pelo estômago, que foi para a porção inicial do intestino delgado, o pH ainda estava ácido. Assim que ele migrou por todo o intestino delgado, que chegou no seco intestinal, agora o pH volta a ser um pH básico, pH que vai girar em torno de 8. E esses sinais, como por exemplo o pH, vai induzir a mudança de trofozoito para cisto. Além do pH, o que é que vai acontecer? Na giardia, pessoal, o interessante é que a presença de sais biliares também vai induzir esse encistamento. A bile, que serve para emulsificar a gordura, quebrar a gordura, ela também tem origem do colesterol. E o colesterol ele é muito importante aqui para o ciclo da giardia, porque o que é que acontece? O baixo colesterol vai induzir a formação de cisto. Então o que é que você tem que guardar aqui? É que o trofozoito, quando chega no seco intestinal, devido ao baixo colesterol, devido aos sais biliares, devido ao pH, ele sai da forma de trofozoito e passa por excistamento, virando cisto. Como é que ele muda de forma? A diferença na expressão gênica. Esses sinais externos mandam sinais para o DNA e agora o DNA induz toda essa mudança. É o que a gente chama de expressão gênica. Observe aqui nesse ciclo que assim que vira cisto, o cisto pode ser ingerido na forma de alimento por pessoas. Depois o cisto volta a ser trofozoito e a infecção continua. E para finalizar o ciclo, não necessariamente todos os trofozoítos vão virar cistos, alguns trofozoítos vão passar liso, e esses trofozoítos, ao cair no ambiente externo, como eles não estão protegidos na forma de cistos, eles morrem. Então, se tiver trofozoito nas fezes, é bom para o diagnóstico. Mas esse trofozoito, ele não vai sobreviver a um ambiente externo porque ele é muito hostil. A temperatura aqui fora é diferente da nossa temperatura corporal, por exemplo, e assim sucessivamente. Espero que o ciclo não tenha complicado tanto com esse tanto de informação. Se complicou, tu volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente essa explicação, dá um print nessa imagem aí que eu tenho certeza que tu vai entender esse ciclo, que é um dos ciclos muito simples. Trofozoito, cisto, ingerir o cisto, vira trofozoito, volta a ser cisto, elimina o cisto, e aí a gente acaba esse ciclo. Para você ter noção, em uma única evacuação pode conter cerca de 14 milhões de parasitos, o que facilita a rápida disseminação. Imagine só, uma única evacuação, 14 milhões de parasitos. Professor, por que tem muito parasito, rapaz? Veja, pessoal, a grande maioria não vai vingar, ou seja, a maioria dos cistos vai cair. Você vai dar descarga, vai embora pro banheiro, vai lavar, vai morrer. Mas de 10 a 100 cistos no alimento, ou pegando diretamente, colocando na boca, isso já dá o start para reiniciar o ciclo. Então, 14 milhões de parasitos, isso facilita a rápida disseminação. E como é que ocorre então essa transmissão da giardia? A primeira forma é a ingestão dos cistos. A gente acabou de ver o ciclo. Ingerir o cisto maduro, cisto viável, você pode reiniciar esse ciclo. Ou seja, a transmissão ela aconteceu. Por onde é que a gente pode ingerir cisto? Águas superficiais, ou seja, água contaminada. Se você não tem água mineral ou água tratada, tem uma grande chance. Deve saber da procedência dessa água. E a outra forma comum é a ingestão através de alimentos contaminados. Principalmente alimentos in natura. Por exemplo, verduras, frutas que não são lavadas ou são consumidas em locais duvidosos. A depender de onde essa verdura, essa fruta, ela foi irrigada, ela pode estar infectada com cistos de giardia. E outra transmissão muito comum, é a oral fecal, principalmente em crianças, pessoal, mão suja, crianças que não têm muito conhecimento sobre higiene, fase de crescimento, enfim, ela pode se melar com suas próprias fezes e depois colocar na boca. E também a oral genital. Animais também podem transmitir, uma vez que a mesma cepa de giardia, ou seja, as cepas A e B da giardia duodenale são encontradas em humanos, também são encontradas em gatos e encontradas em cães. Então, o seu cachorro, o seu gato, defecando e você não limpando aquele local, você pode se contaminar. Professor, mas eu tenho muita higiene aqui em casa, eu acho que não tem como não. Mas o cisto ele é levinho. Se passar um vento, por exemplo, e cair sobre o seu alimento, já foi. Tu pode ingerir também esse cisto e reiniciar o ciclo. Quais são os grupos de risco? Beleza, as crianças, mas também os viajantes. Você que está indo para um local, por exemplo, você vai se alimentar em praça de alimentação e tudo mais, você não sabe a procedência, então você está sujeito a essa infecção. Além disso, os desnutridos. Por quê? Porque esses desnutridos têm o sistema imunológico geralmente debilitado, uma vez que está faltando nutriente para uma correta atuação da imunidade. E as pessoas imunocomprometidas, pacientes HIV, por exemplo, HIV positivo, ou hipoglobulinemia, ou seja, deficiência na produção de anticorpos, principalmente IgA, que combate o disco adesivo da
da giardia. É importante a gente dar atenção, principalmente à via sexual, que é justamente o contato oral genital. Turma, os artigos já vêm trazendo a giardia como uma infecção sexualmente transmissível, porque isso é muito comum, principalmente entre homens que fazem sexo com outros homens, como esse artigo vem mostrar para nós. Ele fala o seguinte: a transmissão sexual da giardíase, será que é uma rota negligenciada? E muitas vezes sim. Infelizmente, a gente tem muita educação sexual, por exemplo, sobre a preservação para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, a própria HPV, mas a gente também tem negligenciado muito a transmissão oral fecal com relação à via sexual. Então, muita atenção em relação a isso, tanto que a giardíase já está no contexto das infecções sexualmente transmissíveis e ela é subdiagnosticada. Vou dar uma pausa agora, hora do recreio, para quê? Para você se inscrever se você estiver gostando do conteúdo, ativar o sininho de notificações e manda esse vídeo para um colega que está estudando parasitologia, manda lá no grupo do WhatsApp, galera, ó, encontrei uma videoaula aqui completa sobre giardíase e manda pra galera. Eu falo completa porque, de fato, esse é um dos conteúdos mais completos que você vai encontrar aqui no YouTube. Mais completo do que isso, só na graduação, aí no seu professor da universidade, fechou? Clicou no gostei, botou pra seguir o sininho, bota pra seguir o sininho agora pra você ser notificado. Fechou? Tô confiando em você, hein? Vamos continuar a aula. Turma, como é que a gente faz pra giardia ela enganar o sistema imunológico? Ou seja, como é que funciona o mecanismo de escape imunológico da giardia? A giardia ela é tão sacana que ela possui um mecanismo chamado de proteínas variantes de superfície, ou seja, VSPs. O que é que significa isso? Significa basicamente o seguinte: a giardia ela troca de roupa toda vez que o sistema imunológico vai atacar ela. Como assim, professor? Troca de roupa? Simples. Se você pegar essa imagem aqui, ó, tô dando zoom na superfície da giardia, perceba que ela tem proteínas aqui em verde, proteínas aqui em cinza, ligadas à sua membrana plasmática. O que acontece é que o sistema imunológico, como por exemplo a imunoglobulina A, IgA, ela vai se ligar a essas proteínas, tá? Só que a giardia, ela percebe e através de modulação imunológica, ela troca de roupa verde, ou seja, de proteínas de um tipo, para uma roupa vermelha, por exemplo, ou seja, proteínas de outro tipo. E assim, quando o sistema imune chega para combater a giardia, ele não encontra aquelas proteínas de superfície que estavam anteriormente na giardia. Esse mecanismo de evasão, ele não é comum somente em giardia, mas também em outros parasitos, como por exemplo a leishmania, trypanosoma, algumas formas de ameba, tricomonas. Então isso é muito comum dentro dos parasitos. E aqui está a resposta do porquê é tão comum parasitos dentro do nosso corpo. Os parasitos, eles conseguem modular a resposta imune de modo que eles mudam as suas proteínas que estão em sua superfície e toda vez que o sistema imune chega para reconhecer, produz anticorpo, mas quando chega novamente, o parasito já mudou as proteínas de superfície. Então o sistema imune fica trabalhando sempre, mas nunca consegue combater. Isso quando a giardia consegue evadir o sistema imunológico, né, gente? Como é que acontece isso? Ó, esse tipo ocorre devido a uma regulação que a gente chama de epigenética, ou seja, não há alteração cromossômica. Em outras palavras, o DNA da giardia tem todas essas informações para produzir essas VSPs, proteínas variantes de superfície, e não necessariamente o DNA precisa sofrer mutações ou mudanças para produzir cada proteína em momentos diferentes. Se você observar nessa imagem, o RNA mensageiro ele foi formado, por exemplo, para essa VSP aqui, ele foi formado e ele vai passar sobre os ribossomos para produzir essas proteínas. A aula de síntese proteica, eu vou deixar o link aqui na descrição se você esqueceu esse conteúdo do ensino médio. O que acontece é que algumas moléculas, como por exemplo microRNAs, modificam esses RNAs, processo chamado de splicing. E essa modificação do RNA que acabou de sair do núcleo vai desencadear em proteínas variantes de superfície diferentes. Então se eu tenho aqui um RNA mensageiro, por exemplo, que tem um conjunto de códons, ou seja, um conjunto de genes para produzir uma VSP1, o que acontece é que algumas modificações pós-transcricionais podem mudar de ordem alguns desses genes aqui e gerar uma VSP de número 2, por exemplo. Esse tipo de alteração é chamado de epigenética, tá, pessoal? Estima-se que cerca de 200 genes estejam envolvidos em todo esse processo de regulação das proteínas variantes de superfície. Portanto, essas proteínas variantes de superfície fogem do sistema imune, também combatem radicais livres, proteases do lumen intestinal e também a presença de oxigênio. E tudo isso, gente, favorece a cronicidade da infecção. Por que a giardia consegue permanecer por vários tempos dentro de um hospedeiro? Porque ela está mudando toda hora suas proteínas variantes de superfície. Mas quando é que a giardia se dá mal? Quando é que a nossa resposta imune é eficaz? Primeiro, quando a gente consegue produzir anticorpo da classe A, principalmente, eficaz. O anticorpo da classe A, o IgA, vai reconhecer proteínas do disco adesivo, ou seja, reduzindo a capacidade de adesão da giardia. Se a giardia não consegue ficar aderida, ela vai passar pelo lumen intestinal, pela motilidade intestinal e vai ser eliminada nas fezes. Por isso que a gente encontra
encontra trofozoito nas fezes também. Tanto é que uma pessoa com hipogamaglobulinemia, ou seja, deficiência na produção de anticorpo, geralmente ela tem sintomas, tá? Por isso o IgA é muito importante para a giardia. Mas tem também a presença de IgM, que é de fase aguda, o IgG também, que é de fase crônica. Além disso, a participação da resposta celular, como por exemplo os linfócitos TCD4, tá? Olha aqui essa imagem, ó. Os linfócitos TCD4, ele pode se diferenciar numa subpopulação chamada de TH1 ou também em outra subpopulação chamada de TH2. Se diferenciar em TH1, a resposta será muito inflamatória. Se o linfócito TCD4 se diferenciar em TH2, ele vai induzir a resposta de célula B, tá? A participação de células dendríticas, os próprios enterócitos, pessoal, ó, enterócitos são as células intestinais, tá? Eles liberam proteínas chamadas quimiocinas que avisam aos linfócitos TCD4, avisam os mastócitos, células dendríticas e etc. Para quê? Para liberar citocinas chamadas de IL-6 principalmente. Essas proteínas chamadas IL-6 ativam células B e as células B ativam a liberação de anticorpos. Sem contar também da imunidade inata, como as barreiras físico-químicas, principalmente a produção de muco, que dificulta essa adesão da giardia. Então aqui está o panorama da nossa resposta imunológica. Os enterócitos estão percebendo a giardia em cima deles, liberam quimiocinas, que são proteínas que chamam a resposta imunológica. Essas quimiocinas ativam linfócitos TCD4, que podem se diferenciar em linfócitos TH1, que é pró-inflamatório, linfócitos T citotóxico, que libera proteínas para combater a giardia. As quimiocinas chamam mastócitos, que liberam IL-6, que ativam células B, e as células B liberam imunoglobulinas, principalmente da classe A. Então assim a gente consegue controlar essa resposta imune na giardia. Mas nem tudo são flores. A giardia é sacana. E qual o principal método que a giardia faz para fugir do sistema imunológico? A gente tem um aminoácido chamado arginina. E esse aminoácido arginina, a giardia é tão sacana que ela se alimenta desse aminoácido. Não sei se você lembra, aminoácidos são os blocos construtores que vão formar proteínas. Mas além da formação de proteínas, os aminoácidos, como a L-arginina, ela vai participar também do recrutamento de células T. Ela vai participar na produção de óxido nítrico, que é uma molécula pró-inflamatória. Ela vai participar no crescimento celular e diferenciação celular, principalmente de células imunológicas. Ela também participa da síntese de colágeno importante para manter as células unidas. Então veja, o aminoácido arginina é muito importante para o nosso sistema imunológico. O que é que a giardia faz, a filha da mãe? Ela pega e se alimenta da arginina, de modo que a deficiência na arginina agora faz com que o sistema imunológico ele seja pouco eficiente. Olha o que eu retirei desse artigo aqui, essa informação. A giardia ela afeta o metabolismo da arginina do hospedeiro em muitos níveis. Muitos dos efeitos podem ser revertidos pela adição da arginina ou citrulina durante a terapia. Então o indivíduo que está com giardia, ele pode receber uma terapia recebendo arginina ou citrulina para recompor essa quantidade de arginina que foi perdida pela giardia e assim ajudar o sistema imunológico a combater essa giardia. O que é que ela faz então com essa arginina? Essa imagem aqui, pessoal, foi eu que fiz, tá? Eu retirei desses dois artigos aqui, que eu achei ela mais didática para a gente entender. Veja só, aqui nós temos diversos tipos de giardia. Por que elas têm colorações diferentes? Porque a giardia tem proteínas variantes de superfície. O que vai acontecer é que a giardia ela libera uma molécula chamada arginina dismutase que bloqueia a arginina disponível. Além disso, a giardia também consome a arginina. Se não tem arginina, a gente bloqueia a produção de óxido nítrico, que é uma molécula pró-inflamatória. Além disso, a redução da arginina vai provocar a apoptose nos enterócitos, que são as células do intestino. Se a gente reduz a quantidade de enterócitos, isso vai favorecer lá na frente a diarreia. Preste atenção em relação a isso. Além disso, a redução da arginina, ela bloqueia o ciclo celular nos enterócitos. Ou seja, os enterócitos precisam de arginina, que é um aminoácido que participa do ciclo celular. Como a giardia consome a arginina, além dos enterócitos não liberar óxido nítrico, eles também terão ciclo celular, ou seja, divisão celular reduzida. Se os enterócitos estão com divisão celular reduzida, significa dizer que isso vai dificultar a absorção de nutrientes pelos enterócitos, isso vai dificultar a motilidade intestinal e tudo isso favorece a presença da giardia nesse ambiente. A giardia, ela diminui a microvilosidade intestinal, portanto as células vão absorver menos nutrientes e por consequência disso vai haver um desbalanço em íons, principalmente sódio, íons, cloro. Esse desbalanceamento de íons faz com que a pessoa tenha diarreia também, ou seja, aumenta a permeabilidade. A giardia favorece a redução das junções entre os enterócitos, ou seja, os enterócitos que estão bem juntinhos, que estão bem unidos pelas junções comunicantes, ficam mais frouxos. E também a giardia, ela favorece a clivagem de interleucina 8. Para que é importante a interleucina 8? Porque a interleucina 8 é uma proteína, é uma citocina que recruta o quê? Neutrófilos. Ou seja, a giardia está burlando
dano no sistema imunológico, de modo que os enterócitos não possuam mais a capacidade de chamar ajuda de reforço imunológico. E assim, isso favorece a imunopatologia da giardia. Obviamente, isso depende muito do background genético, ou seja, eu sou diferente de você, eu tenho uma genética diferente de você, então a minha genética pode ser favorável para combater a giardia, por exemplo. Eu posso produzir mais arginina, por exemplo. Então, tudo depende do background genético e também da cepa de giardia. A gente viu que a cepa A e B são infectantes para nós seres humanos, mas, por exemplo, a cepa F, será que é infectante para nós seres humanos? Se a gente ingerir um cisto de giardia da cepa F, será que ela vai se diferenciar em trofozoito e nos infectar de modo satisfatório? Não necessariamente. Então, depende da cepa, tá? Espero que essa explicação da imunologia tenha ficado clara para você. Se você não entendeu muito bem, volta um pouquinho que eu tenho certeza que tu vai entender, tá? Tentei fazer o mais didático possível essa imagem aqui. Agora, olha que interessante. A resposta imunológica não diz respeito somente à presença da giardia no nosso sistema imunológico. Nós temos também a microbiota intestinal, anteriormente chamada de flora intestinal. Essa microbiota intestinal, como por exemplo a presença de bactérias lactobacillus, nos ajudam no combate à giardia. Sabe por quê? Porque essa microbiota intestinal ela diminui a inflamação. Ou seja, esses probióticos eles aumentam a secreção de interleucina 10 e diminuem as células TH1. Gente, células TH1 ela foi originada das células TCD4 e elas são pró-inflamatórias. Se eu reduzo o TH1, significa que a inflamação vai reduzir também. Fala, professor, mas se a inflamação reduziu, e agora? O que é que vai combater a giardia? Simples. As células dendríticas e os próprios enterócitos, através de IL-6, eles ativam, aqui ó, células B, e as células B produzem anticorpos da classe A. Foi o que esse artigo fez. Nesse experimento, eles infectaram camundongos com giardia e camundongos com giardia e bactérias, os lactobacilos, e eles observaram que a presença de lactobacilos fez com que esse sistema aqui ocorresse. Portanto, probióticos induzem imunoglobulina A e reduzem o dano inflamatório desencadeado por giardia duodenaris. Essa foi a conclusão desse artigo. Olha que bacana. Agora, quando tudo isso dá errado, a gente chega nas manifestações clínicas, tá? O interessante é que os sintomas, ele possuem um amplo espectro. Então é difícil de uma primeira análise diagnosticar uma giardia. Para vocês terem noção, 50% são resolvidos espontaneamente e 10%, de 5 a 10%, são assintomáticos. Qual o problema do assintomático? O problema do assintomático é que por mais que ele não esteja com manifestações clínicas, ele está eliminando cistos. E essa pessoa não sabe que está infectada e continua eliminando cistos, ou seja, não está tomando medicamento. Isso é um problema, principalmente para pessoas como cozinheiros, tá? Pessoas que não têm um hábito higiênico saudável. Então tudo isso é um fator agravante para a disseminação da giardia. Logicamente, essa infecção assintomática depende do tipo da cepa de giardia também, principalmente a cepa A e B, também da imunidade do hospedeiro. Uma pessoa que está bem alimentada, uma pessoa que faz exercício físico, geralmente tem um sistema imune muito mais competente. Então, diminui a quantidade de sintomas. E nessas pessoas, a diarreia é transitória, ou seja, eventual. Teve uma diarreia aqui, outra lá, outro dia. Então, isso não é difícil de linkar com giardia. Agora, a infecção aguda é chamada de giardíase. Mostrei na aula de introdução à parasitologia que ase significa doença, tá? Giardia é o parasito, giardíase é a doença desencadeada pela giardia. Quais são os principais sintomas? Dores abdominais. Agora, olha que interessante. Dor abdominal, diarreia aquosa. Gente, uma infecção bacteriana também vai resultar na mesma coisa. Então é muito difícil diagnosticar somente com esse sintoma clínico. Mas olha o diferencial. Esteatorreia. Esteatorreia é muco. Lembra quando eu estava falando, quando o trofozoito vira cisto? Para que o trofozoito, que é a forma adulta, vire cisto, é importante que tenha pouco colesterol. E aí, eu tive a hipótese que compartilhei com vocês a seguinte coisa. Eu acredito que a giardia induz a liberação de muco para que o ambiente fique com menos colesterol e, portanto, ela possa se diferenciar em cisto. Como a giardia induz a liberação de muco, as pessoas vão ter muito muco nas fezes. Além disso, náusea e confusão com outras infecções. Então, o sintoma agudo é muito difícil, a não ser que você perceba a presença de esteatorreia, que já é um indicativo de giardia. Agora, a infecção crônica é uma diarreia recorrente. Veja, esse recorrente aqui não significa dizer que tu vai ter diarreia o dia todo, hoje, amanhã, depois. Não. Esse recorrente pode ser hoje, daqui uma semana, ou seja, de semana em semana, que mesmo a pessoa tendo diarreia recorrente, ela não perceba. Eu, por exemplo, dou aula presencial e volta e meia um aluno fala, professor, não vou não para a escola hoje porque estou com diarreia. Beleza. Na outra semana, professor, eu estou com diarreia. Eu fico pensando, rapaz, esse menino, será que ele não está querendo matar a minha aula, não? Será que não é caô dele, não? Mas veja, e logicamente, depois eu falo para ir no médico e tudo mais, para tentar investigar esse tipo de infecção. Mas veja, eu quero que você perceba o seguinte, que a infecção crônica pode ser uma semana, depois outra semana, depois outra semana. Não necessariamente significa que essa diarreia seja todo dia, tá, gente? Também na crônica nós temos a esteatorreia e olha que interessante, a má absorção das vitaminas ADEC. Grava assim, ADEC. Por que ADEC? A vitamina
vitamina A, D, E e K são vitaminas que têm relação lipídica. A sua composição é apolar, tá? E toda vez que a gente lembra de muco, de lipídio, a gente lembra de giardia. Além disso, também vitaminas do complexo B, que tem relação lipídica também, e a presença de ferro. E já foi relatado também a deficiência de lactase, que é a enzima que digere a lactose em pessoas com giardia. Olha aqui um caso clínico para você ficar por dentro. Ó, esse relato de caso, que eu retirei desse artigo aqui, se você quiser analisar, fique à vontade, foi um garoto de 4 anos lá no Nepal. Olha que interessante. Diarreia crônica dos 2 anos de idade. O moleque já tem 4 anos. Gente, ele tinha 2 anos e passou a ter 4 anos. E somente em 4 anos ele foi ao médico. Lembra que eu falei que a cronicidade não é todo dia? O menino passou 2 anos com diarreia. Por quê? Uma diarreia hoje, uma diarreia daqui a uma semana, outra diarreia. E tudo isso resultou em quê? Na perda de peso. Além disso, deficiência em proteínas. E olha que interessante, ele tinha imunoglobulina A normal. Ou seja, a imunoglobulina A presente não conseguiu afetar o disco adesivo da giardia. Por isso que se você olhar essa imagem na microscopia aqui do tecido histológico, do corte histológico, todos esses pontos em azul aqui, ó, são trofozoítos de giardia na mucosa intestinal. Olha aqui as vilosidades aqui da mucosa intestinal. E esse fenômeno ele pode desencadear um fenômeno chamado de atapetamento das vilosidades. Ou seja, tem tanta giardia que a pessoa ela perde peso, primeiro porque está defecando sempre e também porque a absorção nutricional está reduzida, uma vez que a giardia cobriu todos os enterócitos ali. Esse relato de caso é muito interessante. O que os médicos fizeram? Fizeram a biópsia do tecido duodenal, viram que o tecido estava altamente inflamado e com numerosos trofozoítos, que é essa imagem que eu mostrei para vocês. O que é que eles fizeram? Transfusão de albumina para recuperar a quantidade de proteína presente nesse garoto e tratamento com metronidazol e o garoto ele foi à cura. Então tá aqui um relato de caso, eu recomendo a leitura desse relato de caso, muito interessante. Agora, além da cronicidade, a giardia ela pode ser um pouquinho mais perigosa, tá? Ela pode comprometer o desenvolvimento físico e cognitivo. Olha o que esse artigo identificou, muito interessante, gente. Ó, eles analisaram e viram que a presença de giardia, crianças com giardia tiveram 7,6 vezes mais chances de terem o desenvolvimento físico afetado, como se fosse um nanismo. E quando eles analisaram o desenvolvimento cognitivo, eles viram que a presença de giardia esteve associada a comprometimento na linguagem cognitiva e esteve associada ao fino desenvolvimento motor. Então a giardia ela afeta tanto o desenvolvimento físico quanto cognitivo. Qual o problema? Crianças nessa faixa etária, principalmente, podem ter sequelas pro resto da vida e também podem ter sequelas no seu desenvolvimento físico também. Principalmente pessoas desnutridas, crianças desnutridas em países em desenvolvimento. Não sei se vocês lembram, mas vamos revisar um pouquinho a metodologia científica rapidinho. Por que eu não estou analisando, por exemplo, o gênero da giardia, o gênero da criança e sua relação com o nanismo, o crescimento? Porque veja que o p-valor ele não foi significativo, então não vale a pena analisar. Se vocês lembram, e aqui uma dica para vocês que vão ler artigo, é o seguinte: toda vez que o p-valor ele for menor do que 0,05, significa dizer que ele é significativo. O que é que significa isso? Significa dizer que esse valor ele não foi ao acaso. Perceba que gênero, idade, teve o p-valor maior do que 0,05. Então não adianta olhar a chance dessa pessoa desenvolver nanismo, porque o p-valor não foi significativo. Significa dizer que esse valor foi ao acaso. Por isso que eu analisei somente os valores com p-valor menor do que 0,05, que mostra que esse dado ele não foi ao acaso. Portanto, a giardia afeta o desenvolvimento físico e também o desenvolvimento cognitivo de crianças de 0 a 5 anos de idade. Bacana demais essa informação, né, gente? Como é que a gente faz o diagnóstico, então, da giardia? Primeiro, a gente deve se ater aos casos clínicos, mas também aos casos assintomáticos. É importante tratar as pessoas assintomáticas, uma vez que elas estão disseminando cistos sem saber. No clínico, é uma anamnese. O paciente tem irritabilidade, insônia, emagrecimento, perda de apetite, então ele deve passar por um exame, principalmente laboratorial, tá? Foi esses sintomas que o relato de caso mostrou para nós. E crianças de 8 meses a 12 anos, principalmente, tem a diarreia com esteatorreia, que é muco em suas fezes. Agora, o diagnóstico principal é o diagnóstico laboratorial, principalmente o cropoparasitológico, ou seja, o diagnóstico de fezes. Ele é mais barato e ele é o mais utilizado até hoje. Ele pode ter na consistência de fezes tanto formadas quanto fezes diarreicas, tá? Fezes diarreicas indicam uma situação aguda de infecção, não é isso? E esse diagnóstico ele tem que ser até o tempo, porque os trofozoítos, eles padecem em 15 minutos. Então, essas fezes têm que ficar em formol pelo menos a 10%. E deve ser até o período negativo. Turma, o período negativo é o seguinte: é aquele período em que a pessoa está infectada, mas não está eliminando cistos em suas fezes. Ou seja, ela está infectada, faz o exame de fezes, o exame está negativo, mas ela está positiva. Ou seja, esse é um período negativo, tá? Por isso que é importante coletar amostras em dias diferentes, porque aumenta a sensibilidade
sensibilidade da técnica. Você coleta hoje, segunda, terça, quarta, pronto, são 3 dias. Aumenta a chance de identificar um indivíduo realmente positivo. Esse é o significado de sensibilidade. E também a biópsia do tecido duodenal que a gente viu no relato de caso também. Aqui está uma imagem real mostrando o cisto nas fezes e também os trofozoídeos. Qual o principal exame de fezes utilizado? O principal é o método de Hoffman, chamado de sedimentação espontânea. Nesse exame, o analista clínico pega as fezes, coloca em um becker, mistura com água, depois pega uma taça, coloca uma gaze cirúrgica e coloca essas fezes na superfície. Depois de um tempo, como o próprio nome já diz, vai haver uma sedimentação, ou seja, essas fezes por densidade elas vão descer e se acumular aqui no fundo dessa taça. Ele pega com uma pipeta simples, coloca uma gotinha aqui na lâmina, coloca a lamínula por cima e vai observar ao microscópio para tentar achar essas formas evolutivas assim. Aqui é o principal diagnóstico, mas não quer dizer que apenas o diagnóstico de fezes. Existe também o diagnóstico laboratorial do tipo ELISA, que é o diagnóstico sorológico. Apesar do de fezes ser o mais utilizado, porque é o mais barato também, tá, gente? No ELISA, o que é que a gente faz? A gente busca antígenos puros. Existem kits com sensibilidade variando, especificidade variando. Uma pausa aqui rapidinho. Sensibilidade é a capacidade de um teste identificar um indivíduo positivo. Um teste que identifica muitos positivos, que realmente estão positivos, tem uma sensibilidade alta. Especificidade é a capacidade do teste de identificar os indivíduos que estão saudáveis. Um teste com especificidade alta, se a pessoa estiver saudável, ele identifica essa pessoa muito bem, tá? Agora, testes sorológicos tem que ter atenção aos falsos positivos. Porque, veja, se o teste sorológico identifica um indivíduo com imunoglobulina da classe G, que é uma imunoglobulina crônica, aquela pessoa pode estar infectada há muito tempo e já se curou, mas mesmo assim tem anticorpo circulante em sua pele. Isso significa dizer que o teste vai dar positivo, mas na verdade é um falso positivo, tá? Como é que funciona a ELISA de fato? Aqui está os postos de ELISA, uma vantagem que pode ser realizado vários exames ao mesmo tempo. Nesse exame aqui é a ELISA indireta, porque o que acontece? Ele colocou um antígeno de Giardia, por exemplo, uma proteína de Giardia na ELISA, aí vem um anticorpo representado em preto, que é o anticorpo do soro do paciente, tá? Se ligou a esse antígeno de Giardia. E depois é adicionado um anticorpo, ou seja, que está ligado também a uma molécula fluorescente. Esse anticorpo está se ligando ao anticorpo da Giardia. E depois, através de análise de espectrofotometria, a gente consegue identificar quem é o mais positivo. Geralmente, no pocinho da ELISA, eles vão ficar mais claros, identificando que é o positivo. Aqui é a técnica de ELISA. Se tiver dúvida, coloca aqui no comentário que eu explico melhor essa técnica. E outra técnica é o diagnóstico molecular, como por exemplo a PCR das fezes. Pega as fezes, extrai o DNA dessas fezes, depois faz uma PCR para identificar genes específicos da Giardia. A desvantagem é que a PCR é um teste dispendioso, ou seja, é um teste muito caro e que requer pessoa especializada. Como é que a gente trata a Giardia? O tratamento é simples, pessoal. Medicamentoso com principalmente metronidazol, que é o mais utilizado. Vai eliminar cerca de 80 a 95% da infecção. E esse medicamento tem um mecanismo de ação que ele altera o DNA do parasita. Se o DNA do parasita está alterado, não vai haver transcrição, não vai haver tradução em proteínas e assim o parasita ele vai morrer. Porém, o uso indiscriminado pode gerar cepas resistentes. As pessoas vão tomando sem prescrição e assim vai gerando as cepas, lembra das assemblages A, B, vão ficando mais resistentes e assim o medicamento ele não vai ficar mais eficaz. Além disso, o uso indiscriminado pode favorecer a presença de outros parasitas como a bactéria Heliobacter pylori, que é muito mais danosa, podendo desencadear um câncer de cólon, por exemplo. Então, muita atenção em relação a isso. Qual o problema do metronidazol? Ele tem efeitos colaterais, principalmente em crianças. Já foi registrado muita convulsão. Então, será que tem uma alternativa ao metronidazol? Esse artigo aqui, muito interessante, ele fez uma meta-análise com 8 artigos e ele comparou os efeitos do albendazol com o metronidazol na Giardia duodenalis. E olha que interessante, eles chegaram à conclusão que o albendazol tem a mesma eficácia do metronidazol em 5 doses e teve a redução dos efeitos colaterais. E o melhor, o albendazol ele tem o menor custo-benefício. Veja, não estou prescrevendo nada, galera de farmácia. Só estou mostrando o que o artigo mostrou para nós, tá, gente? E em 2002, os Estados Unidos aprovou a famosa nitazoxanida, que é a Anita, e em 2006, essa nitazoxanida chegou aqui no Brasil, também pode ser utilizada para o tratamento da giardíase. Pessoal, infelizmente, a epidemiologia da giardia ela é muito assustadora ainda. Cerca de 500 mil casos anualmente, turma, principalmente em países pobres. Olha a prevalência da giardia, ou seja, quantidade de casos registrados no mundo. Aproximadamente
aproximadamente 280 milhões. Isso é muita coisa, tá? Países desenvolvidos, somente, 5%. E países em desenvolvimento, cerca de 30%, principalmente na classe de baixa renda. E tanto país desenvolvido quanto em desenvolvimento tem muita relação com o status socioeconômico, ou seja, pessoas mais pobres estão sujeitas a essas infecções. Por quê? Pessoas pobres vivem aqui, Olha aqui o rio, poluído, tá? E os principais casos acontecem na América Latina, olha o Brasil aí na área, países da África e países do continente asiático. Todos os países em desenvolvimento, principalmente países africanos, onde os indivíduos bebem água nessa condição. Essa água aqui infectada já era, gente. E o Brasil? Como é que a gente pode falar do Brasil? Vamos esquecer um pouquinho o mundo e trazer a nossa realidade. No Brasil, a giardias está relacionada à baixa renda e à falta de estrutura, ou seja, saneamento básico. Turma, se vocês observarem, olha o que esse artigo aqui analisou para nós. Ele fez uma análise de mais ou menos 225 artigos no Brasil, publicado nos últimos 20 anos. E ele chegou à conclusão que os estados do Amapá, Maranhão, Sergipe, Norte e Nordeste, né? Minas Gerais, São Paulo e Paraná têm prevalência estimada em 30%. Então, se você mora em Sergipe e esses outros estados, a prevalência estimada de giardíase é de 30% da população infectada. Por isso que eu falei na introdução da aula que provavelmente você está infectado ou já esteve infectado. E quando o estudo analisou a presença de cães, porque a giardia pode acometer cães e humanos, 38% estão infectados no Brasil. Eu fiquei curioso e fui procurar o índice de saneamento básico aqui no Brasil e a gente observa que somente 14% da região norte tem o esgotamento sanitário adequado e no nordeste somente 30%. Gente, no Brasil, somente 55% da população tem esgoto. Os outros 45%, pessoal, não tem esgoto. O pessoal caga a céu aberto, gente. Isso aqui é muito... Isso aqui é um absurdo. As pessoas pegando infecção simplesmente porque não tem banheiro. Daqui a importância de políticas públicas adequadas para a nossa população, tá? Esse dado eu tirei, é de 2021, mas eu estou gravando a aula em 2023. Em julho de 2023, eu tirei hoje. É o dado mais atual que a gente tem. Isso que eu estou falando na população que vive aqui, na densidade populacional maior, tá vendo? Quanto maior o amarelo, maior a densidade populacional. Agora, e os outros estratos sociais? E as comunidades indígenas? No Brasil, nós temos aproximadamente 240 comunidades indígenas que soma quase 1 milhão de pessoas. E quando eu observei em 2010, 65% dos indígenas faziam suas necessidades em fossas rudimentares, buracos, tá? Ou seja, tudo isso favorece a disseminação de parasitos, como a gente observa então as giardias em 30% de prevalência no Brasil. Como é que a gente faz então para prevenir essa infecção, a profilaxia? Enquanto não temos vacinas disponíveis, nós temos que adotar as seguintes prevenções: tratamento dos doentes, principalmente os assintomáticos, como cozinheiros, tá, gente? Porque o cozinheiro, ele tá fazendo a comida para todo mundo. Então, se ele tá sujo, todo mundo vai ficar doente depois, tá? Medidas de higiene pessoal, práticas de segurança alimentar, higiene pessoal, principalmente em crianças, tá, gente? E também a giardíase como IST, evitando o contato oral-fecal, evitar sexo oral-fecal, repetir aqui, e pesquisar local de viagem. Você que vai viajar, será que já tem um local que você vai comer com maior segurança? Tudo isso tem relação. A gente não tem vacina, principalmente pelo aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Devido às proteínas variantes de superfície, ou seja, a identificação de antígenos de superfície conservado fornece uma abordagem poderosa para a construção de uma vacina eficaz. Ou seja, os pesquisadores estão buscando métodos de mapear esses antígenos de superfície, aquelas roupas que a giardia fica trocando toda hora, para poder fazer vacinas mais eficazes. Até lá, vamos ter atenção em educação e saúde, que é a melhor forma da gente prevenir e, claro, tratar os indivíduos doentes. Pessoal, aqui estão algumas das referências, lógico que tem mais, eu coloquei os prints dos artigos durante a apresentação. Se vocês se sentirem curiosos, eu recomendo bastante a leitura. No mais, se você curtiu essa aula longa, espero que você se inscreva no canal, tá, gente? E confira as outras aulas da playlist sobre parasitologia humana. Veja, eu parei a gravação para ensino superior e estou gravando agora para ensino médio, então dei uma atrasada, mas já tem aula de introdução à parasitologia e já tem aula sobre leishmaniose também. No mais, pega essa aula, manda naquele grupo da sala para a galera assistir. E é isso, um abraço e tchau, tchau!